Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo à nossa primeira videoaula oficial, referente ao nosso conteúdo, que é o módulo Assistente Financeiro. O propósito desse vídeo, desse conteúdo, é deixar vocês atualizados e reforçar o conteúdo que estamos vendo atualmente. Tivemos algumas aulas relacionadas ao conteúdo básico, introdução, por exemplo, desconto, capital de giro, capital ativo, benefícios, lucro, certo? E a propósito, quem perdeu essas aulas iniciais, que foram muito importantes para que vocês pudessem se orientar e ter um conhecimento básico sobre a introdução do assistente financeiro, do módulo de finanças, quem perdeu esse conteúdo, entre em contato comigo através do grupo, a sala de aula, ou pelo meu telefone profissional, para que eu possa orientar vocês e repassar o conteúdo que vocês perderam. Agora, voltando ao assunto dessa aula, ela é para reforçar o que vocês estão vendo atualmente. Eu disse para vocês que nós iríamos iniciar o conteúdo prático sobre as tabelas fundamentais financeiras, como PEPs, OEPs, MPM, fluxo de caixa, juros simples, juros compostos, entre outros conteúdos, ok? E o conteúdo que eu vou repassar para vocês hoje, ele é relacionado exclusivamente sobre a tabela PEPs, como é que ela funciona, a chamada Fast In Fins Out, que no caso significa o primeiro que entra, o primeiro que sai, ok? Toda mercadoria mais antiga, por ter um certo prazo de validade, ela é colocada como primeira mercadoria a ser vendida, ela é priorizada a ser vendida, até para que não seja um investimento jogado fora, um investimento perdido. Então, eu vou mostrar para vocês um conteúdo, vídeo aula, onde informa e onde ensina como é que ela é utilizada corretamente. Fiquem focados no vídeo, qualquer dúvida que vocês tiverem, tirem comigo depois, e logo em seguida eu vou repassar para vocês um exercício que deverá ser feito sobre esse conteúdo que vocês irão assistir agora, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem bem, qualquer dúvida falem comigo e até a próxima. Roberto decide empreender. Seu produto principal é iogurtes. Roberto comprou equipamentos de armazenagens, estruturou seu negócio e fez a abertura formal com o CNPJ. Neste momento, Roberto planeja suas compras. Dia 22, irá comprar 40 iogurtes ao preço de R$ 1,50 cada, o que custará R$ 60. Dia 25, faria outra compra de 25 unidades. Pensando na inflação, imaginou comprar um pouco mais caro, a R$ 1,60 cada, o que custaria R$ 40. Feito este planejamento, Roberto se questionou: e no momento de vender, qual a ordem de retirada do meu estoque? Será que tiraria primeiro a mais antiga, ou as mais recentes, as mais novas? Ou determinaria um valor médio entre eles e consideraria tudo ao mesmo custo? Antes de saber dessa ordem, ou seja, dessa metodologia, Roberto deve saber alguns pontos. Na contabilidade, todos os eventos devem ser registrados. Outro ponto: os estoques devem seguir os métodos de valorização conforme legislação vigente. Outro ponto: ao escolher a ordem de entrada e saída, Roberto deve considerar o período de aquisição, o seu valor monetário e a quantidade. Assim, a metodologia, ou seja, a ordem, deve ser aceita pelo fisco, deve ter praticidade e utilidade ao gestor. Além, pessoal, de entender que toda vez que o método escolhido de retirada, entrada e saída no estoque, para fazer a sua avaliação, esse método afetará totalmente o lucro. Bom, ao saber dessas informações, Roberto então pesquisou em algumas fontes quais métodos utilizados na avaliação do estoque e descobriu que existem dois métodos que são aceitos no Brasil e um método que não é aceito. Assim, Roberto observou que as mercadorias poderiam ser avaliadas da seguinte forma: ou poderia ser pelo PEPs,
primeira mercadoria que entra será a primeira que vai sair, ou seja, a mais antiga ao entrar no estoque vai ser a primeira a sair no momento da venda ou para a produção. Ou então, Roberto poderia utilizar o método de custo médio, onde é feita a média das mercadorias sempre que entram novas mercadorias no estoque. Então, Roberto, entendendo que para movimentar essa mercadoria deveria seguir alguns padrões, como ser aceita pelo fisco, ter praticidade e utilidade, Roberto escolheu o método PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Mas o que é o PEPS? Bom, para começar, o PEPS ele é uma tradução do inglês FIFO, First In, First Out, que significa primeiro que entra, primeiro que sai. Ou seja, a primeira mercadoria que entra no estoque, ou seja, mais antiga, será a primeira a sair do estoque para ser utilizada no processo de produção ou para ser vendida. Esse método é excelente para evitar perdas de mercadorias. Então, vamos ver como Roberto executou a avaliação do seu estoque pela metodologia PEPS no momento de retirar essa mercadoria do estoque. Assim, Roberto fez uma ficha de estoque considerando alguns itens necessários nessa ficha. Em uma coluna, ele colocou o período de entrada e de saída dessa mercadoria. Depois, colocou uma coluna considerando as entradas, que são as compras. Outra coluna considerando a saída, que poderá ser a venda. E, na outra coluna, o saldo, o que fica no estoque a cada movimentação. Em cada coluna dessas, Roberto considerou o seguinte: a quantidade de mercadorias que poderia entrar, ou sair, ou ficar no saldo, o custo unitário e o total. Isso para cada coluna. Na saída também, quantidade, custo unitário e total. E no saldo também, quantidade, custo unitário e total. Fazendo essa planilha de uma ficha, né, essa planilha de controle de estoque, então Roberto começou a fazer seus lançamentos. Dia 22, ele comprou, ou seja, entrou no estoque 40 unidades do iogurtes a R$ 1,50 cada, o que custou R$ 60. Nesse momento que ele registra essa compra, ele entende que no seu estoque já existe um saldo, que é esses 40. Ou seja, é o que está no estoque nesse momento, 40 unidades a R$ 1,50, que custou R$ 60. Então seu estoque nesse momento tem um valor de R$ 60. Como ele não saiu mercadoria, ele não vendeu, ele fez mais uma compra. Esse é o planejamento. Ele registrou dia 25 unidades. Só que nesse momento ele planejou uma compra mais cara, de repente pela inflação, a R$ 1,60, que custaria R$ 40. Ele vai e coloca lá no saldo também, 25 unidades a R$ 1,60, o que custou R$ 40 essa compra. Então ele considera nesse momento que ele tem 65 unidades no seu estoque, 40 a um custo de R$ 1,50 cada uma, que custa R$ 60, e 25 a um custo unitário de R$ 1,60, que custa R$ 40. Bom, então Roberto coloca no seu estoque essa mercadoria, registra o que tem na sua mercadoria, dessa mercadoria no estoque, e espera a venda. Dia 26, ele vende 20 unidades do seu estoque. Como fazer essa movimentação? Olha só, o método utilizado por Roberto é o PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. A primeira mercadoria que entrou vai ser a primeira a sair. Nesse caso, a primeira mercadoria que entrou foi as 40 unidades, onde tem um custo de R$ 1,50. Então Roberto vai lá, retira 20 e registra na saída 20 unidades da mercadoria de R$ 1,50, onde isso vai ter um custo de R$ 30. Então ele retirou já a mercadoria do seu estoque. Toda vez que retira, faz uma nova atualização desse estoque. Vamos atualizar aqui no saldo.
Se ele tirou da primeira mercadoria que entrou, então não tem mais 40, só tem 20 a um custo de 1,50, que agora no seu estoque tem R$30 dessa mercadoria. E o outro lote, Roberto não mexeu, que são as 25 unidades de 1,60, que custa R$40. Então está atualizado o seu estoque. Ele tirou 20, o que tinha 65, agora só tem 45 unidades. Bom, dia 27, Roberto vende 30 unidades. E eis a questão. Se ele vende 30 unidades, como retirar o seu estoque? Qual é o método que estamos utilizando? Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, Roberto, considerando que vendeu 30 unidades dia 27, ele tem que fazer a retirada do seu estoque. Bom, são 30 unidades e ele vai fazer da seguinte forma: vai retirar 20 unidades, né, finalizando esse primeiro lote. Então ele retira e registra 20 a 1,50, que custa R$30, e esse estoque ele faz a baixa total, porque foi a primeira mercadoria que entrou. Ele tinha que eliminar pelo método PEPS, tinha que finalizar esse primeiro lote, considerando primeiro que entra, primeiro que sai. E pega mais 10 do lote que ele comprou dia 25, que é de 1,60, que vai custar R$16. Então ele tira 20 do primeiro lote e 10 do outro lote, certo? Vamos atualizar o estoque. Nesse momento dessa retirada do dia 27, das 30 unidades, fica no seu estoque 15 unidades dessa mercadoria que ele comprou o dia 25, né, 1,60, que custa R$24. Então a gente pode pensar o seguinte: a metodologia utilizando a ficha de controle de estoque, nós podemos considerar isso um inventário permanente, ou seja, as movimentações são atualizadas os valores são atualizados a cada movimento feito na ficha de estoque, e a gente pode ter resultados a cada movimentação. Nesse momento, né, considerando apenas esse exemplo, nesse momento sobra no estoque 15 unidades de 1,60, que custa R$24, e esse é o estoque final. As saídas totalizaram 50 unidades, que teve um custo de R$76. E para efeitos de informação, nós podemos já inicialmente entender que esses R$76 é justamente o CMV, o custo da mercadoria vendida. Isso inicialmente, R$76, custo da mercadoria vendida, uma vez que nós estamos trabalhando apenas valores de custo. E entrou no seu estoque 65 unidades, o que custou R$100 as entradas. Tudo bem, pessoal? Olha só, pessoal, o que é que nós podemos refletir sobre a ficha de controle de estoque, considerando esse exemplo aqui do Roberto? Bom, pensando em inflação, o aumento das mercadorias costuma, né, ter esse efeito de, uma vez comprado um momento, outro momento o valor é outro, geralmente mais caro. Então o que a gente pode entender? Imaginando que Roberto retirou essa mercadoria para vender, essa saída do seu estoque foi para vender, e aqui na ficha está valor de custo, ele vende mais caro. Então observe, Roberto, a metodologia PEPS entende o seguinte, que quando essa mercadoria for vendida, ela vai ser vendida a preço atual, a preço de mercado. Só que ele vai retirar do seu estoque aquela mercadoria mais velha, ou seja, aquela mais barata. Então nós podemos entender que a metodologia PEPS, o lucro bruto, ele supervaloriza, ou seja, ele vai ficar bem valorizado devido a um lucro ser maior. Na metodologia PEPS, lucro maior, porque ele vende a mercadoria a preço de mercado, só que o custo dessa mercadoria é um custo da mercadoria que entrou no estoque antiga, ou seja, bem mais barato. Considerando o CMV, que é justamente as saídas, nós entendemos que o CMV já não é muito valorizado. Por quê? Porque ele vendeu a mercadoria a um preço mais baixo, justamente para considerar o lucro mais alto, né? Mas considerando apenas o CMV, ele é pouco avaliado, porque esse valor é mais baixo, considerando que a mercadoria que foi retirada é a mercadoria mais barata. E pensando no estoque final, ou seja,
o estoque que fica depois das movimentações, a sobra mesmo, nós entendemos que essa sobra, esse estoque final, é super avaliado. O exemplo do Roberto, ficou a mercadoria mais nova, o que sobrou, o estoque final, é a mercadoria mais recente, porque a mais antiga foi retirada para as vendas. Tudo bem? Para finalizar, pessoal, você sabia que existe dois tipos de inventários? Um inventário nós chamamos de periódico. Esse inventário periódico sobre o estoque se faz sempre ao final de um período, né? Um período maior, geralmente um ano. E a gente se faz esse inventário por uma formulazinha, que é justamente o seguinte: CMV é igual a estoque inicial mais compras menos o estoque final. Então, CMV é igual. Qual o estoque inicial aqui desse exemplo de Roberto? Bom, quando começou as movimentações, Roberto não tinha nenhum estoque. Ele comprou do zero. Então, estoque inicial, 0. Mais as compras. Roberto comprou quanto em dinheiro? Bom, Roberto comprou R$60, depois 40, R$100. Menos o estoque final. O estoque final ficou quanto em reais? Ficou R$24 de estoque final. Então 100 menos 24 é igual a 76, que é justamente as saídas aqui na ficha de controle de estoque do Roberto. Bom, esse é o primeiro inventário periódico. E existe o permanente. O permanente é aquele que você tem informações dele a cada movimentação, que é justamente a ficha de controle de estoque. A ficha de controle de estoque é um exemplo de inventário permanente. Tudo bem?